Há um poder silencioso dentro de você. Um poder que não grita, não implora, não precisa provar nada. Ele apenas sabe que nasceu para algo maior, que há um propósito pulsando em cada célula do seu corpo. Mas esse poder está adormecido, escondido sob o peso das dúvidas, das vozes alheias, das derrotas passadas. E hoje, você vai acordá-lo. Porque tudo, absolutamente tudo, começa quando você acredita. Não no que dizem sobre você. Não nas estatísticas, mas em você mesmo. A fé em si mesmo não é uma crença ingênua, não é um pensamento positivo jogado ao vento. É a força que move montanhas, a energia invisível que transforma homens comuns em lendas. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de ver a lâmpada acender. Mas cada falha era uma centelha da mesma fé inabalável que o guiava na escuridão. Ele não via fracassos, via tentativas, lições, caminhos sendo abertos por uma certeza interior. Eu vou conseguir. Enquanto os outros duvidavam, ele acreditava. Enquanto o mundo ria, ele trabalhava. E foi assim que a humanidade viu a luz pela primeira vez. Não pela eletricidade, mas pela fé. A mesma fé que construiu impérios, ergueu civilizações e fez o impossível se tornar inevitável. Mas há um detalhe que poucos entendem. A fé não é um sentimento constante. Ela oscila, é testada, e às vezes parece desaparecer. E é aí que os grandes se separam dos comuns. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que nunca duvida, mas aquele que escolhe acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Henry Ford foi chamado de louco quando disse que criaria um carro para todos. Isso é impossível, diziam. Mas Ford respondeu: se você pensa que pode, ou pensa que não pode, de qualquer forma está certo. Essa é a essência da fé. O poder de decidir o próprio destino antes mesmo que o mundo aceite essa decisão. Você não precisa de permissão. Você não precisa de aplausos. Você precisa de convicção, de olhar para o espelho e ver não o que você é hoje, mas o que você pode se tornar. A fé em si mesmo não nasce da sorte, nem de milagres. Ela nasce do trabalho silencioso, dos dias em que você não quer fazer nada, mas faz. Dos momentos em que o medo te paralisa e mesmo assim, você dá mais um passo. É nas madrugadas solitárias, nas portas fechadas, nos nãos que você recebe, que sua fé é forjada. E cada vez que você insiste, mesmo cansado, ela cresce. Ela se torna uma muralha invisível entre você e o fracasso. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa é a lei. Imutável, eterna, absoluta. Mas acreditar de verdade exige coragem. Coragem para sustentar sua visão quando ninguém mais enxerga. Pense em Walt Disney. Ele foi demitido do primeiro emprego porque disseram que não tinha imaginação. Hoje, seu nome é sinônimo de sonho. Mas o que o manteve vivo durante os anos de rejeição e falência foi algo simples e poderoso. Uma visão que ninguém mais via. A fé dele era tão intensa que o impossível se envergonhou e se curvou. E é disso que você precisa. Não de um plano perfeito, não de garantias, mas de uma fé tão sólida que faça o universo ceder. Quando você acredita em si mesmo com uma força inabalável, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. As oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam o seu caminho e os obstáculos se tornam degraus. Não porque a sorte mudou, mas porque você mudou. Você elevou a sua frequência, sua mentalidade, sua energia. E o universo sempre responde à frequência da sua crença. Mas fé sem clareza é fogo sem direção. Você precisa saber o que quer. E não apenas desejar, definir. A mente humana é como uma lente. Quanto mais você foca, mais poderoso o raio. Por isso, defina sua visão com detalhes, como se já fosse real. Sinta o gosto da conquista, ouça os sons da vitória. Imagine-se lá, porque o cérebro não distingue imaginação de realidade. E quanto mais real for a sua visão interna, mais ela se tornará inevitável no mundo externo. Mas atenção, o universo não recompensa os impacientes. Ele testa sua fé. Ele vai te colocar diante do silêncio, da demora, da incerteza. Não para te punir, mas para te provar digno do que pediu. Cada atraso é uma pergunta. Você ainda acredita? E a resposta precisa ser sim, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração apertado. Os grandes líderes da história não venceram porque tinham sorte. Eles venceram porque não desistiram quando tudo dizia que era o fim. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. E quando venceu, guiou um país em guerra civil. Ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Porque dentro dele havia uma voz que dizia: continue. Você nasceu para isso, e essa mesma voz existe em você. Ela é a centelha divina, o sopro do Criador dentro da sua mente. Mas ela é sutil,
e você só a escuta no silêncio. Entre os ruídos da dúvida, ela sussurra: acredite. E se você tiver coragem de ouvir, tudo muda. A fé é o início de toda grande jornada, mas é a disciplina que transforma